Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um encontro no nosso web canal sobre câncer ginecológico. Meu nome é Bruno Monção Paulino, eu sou médico, mastologista e professor de saúde da mulher da Universidade do Estado do Amazonas. E hoje, nessa tarde, nós vamos conversar sobre as pesquisas e os avanços nas pesquisas em ginecologia oncológica realizados aqui no nosso estado, no Amazonas, trazendo informações locais e quentinhas para todos vocês. A minha convidada de hoje é a professora doutora Kátia Torres. Ela é farmacêutica bioquímica de formação, pesquisadora, e atualmente ela é diretora do ensino e pesquisa da Fundação Centro de Controle de Oncologias do Amazonas, a Fundação SECOM. Seja bem-vinda, doutora Kátia. Muito obrigada, doutor Bruno, pelo convite. Obrigada por todos que tiraram um tempinho para estar aqui nos ouvindo, para a gente discutir esse tema que particularmente sou suspeita para falar, mas que muito me encanta. Obrigada pelo convite mesmo. Que ótimo. Então, doutora, eu vou trazer essa pesquisa, esse assunto, né, de algumas formas bem didáticas para o povo em geral, para a população em geral, tentar entender a importância da pesquisa no Amazonas. A gente está, como eu ressalto, todos os encontros, a gente está vivendo um momento bem difícil de uma pandemia mundial, onde se fala muito sobre a importância da pesquisa. A pesquisa é importante tanto no caso do Covid, mas nas outras doenças. E o nosso canal é de câncer ginecológico. Então, a gente vai falar um pouco sobre os pesquisadores, os financiamentos, como é feita a realização desse processo. E, doutora, para começar, então, eu queria mostrar essa imagem, né, que todos vocês assim estão vendo, a imagem de um pesquisador. Todos sabemos quem é essa figura, é uma das pessoas mais inteligentes que viveram no século passado, com essa característica bem excêntrica, essa foto da língua para fora, cabelo despenteado, mas a gente sabe que ele é muito inteligente, que ele fez muitas realizações, mas o que ele fez realmente a gente não sabe explicar muito bem. E isso é que transforma o distanciamento, né, do pesquisador da pessoa comum, né, doutora? Eu vejo que a senhora não se parece muito com o doutor Einstein, né? Então, como é que é o perfil do pesquisador no Amazonas, esse pesquisador que pesquisa câncer? São mais homens, mais mulheres? Como é que é esse perfil? É interessante que você trouxe essa figura, porque algumas pessoas ainda pensam, né, que pesquisador é aquele bicho grilo maluco, trancado numa sala, super inteligente, desconectado às vezes da realidade, não é? E hoje em dia o mundo nos exige que a pesquisa seja uma coisa na prática, que ela seja vivida, que ela seja percebida, que a população realmente entenda. Então, se a gente fizer pesquisas que não levam nada em lugar nenhum, não faz sentido de existir, seria antiético, gastaria dinheiro, às vezes dinheiro público, e não chegar em canto nenhum. Então, que a gente, respondendo a sua pergunta, qual é o perfil do pesquisador e aqui no Amazonas? Primeiro que ainda são poucos, a gente precisa de mais gente vocacionada para pesquisa. Eu diria que existe um certo equilíbrio entre os gêneros, eu não sei nem uma estatística muito precisa, mas a minha sensação é de que existe sim uma boa representatividade do público, tanto feminino quanto masculino. Às vezes até me surpreendo que realmente as mulheres estão potencialmente bem colocadas, né? Outro dia era Dia da Mulher e foi feita uma matéria, a mulher na ciência. E óbvio que não existe um disparate assim, mas a potência da mulher dentro desse meio tem sido importante e a gente não pode desvalorizar nunca. Então, fiz a minha defesa feminista aqui um pouquinho, mas é uma área muito desafiadora, poucas pessoas ainda se sentem atraídas, e eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar mais sobre como estimular, não é? E o que pode subsidiar essa vocação para fazer pesquisa. Que ótimo. Então é importante a gente já estar adiantando, já que a diretora, né, do centro de pesquisa ela é uma mulher, e eu tenho também essa impressão. Quando eu converso com os meus pares, a gente tem a pesquisa é muito democrática, né? Não tem preconceitos. Na verdade, o interesse é em comum, são os dados, a verdade, o conhecimento científico, então tem espaço para todos, né? Mas eu queria
continuar a nossa conversa com essa imagem, né, do pesquisador. Quem é essa pessoa? Quem é esse ser? Ele tem que ser multiuso, ele tem que estar antenado, ele tem que estar atualizado, mas é qualquer um que pode chegar e fazer uma pesquisa, doutora? Ou você precisa ter uma formação, você precisa ter um currículo? E para quem está interessado em começar nessa área, como começar? Como deveria ser? Ótimo. Então, assim, como eu trabalho também com ensino, e eu tenho isso como uma decisão de vida, né? É tentar vocacionar pessoas para fazer pesquisa. Então, se eu fosse responder friamente a sua primeira pergunta, a pergunta que foi assim, qualquer pessoa pode fazer pesquisa? Sim, qualquer pessoa pode fazer pesquisa. Ela escolhendo isso para si e ela se preparando para isso, ela tem potencial de ser um grande pesquisador. Então, sim, a pesquisa pode nascer, aquela sementinha de fazer pesquisa, aquele bichinho que mordeu a vontade, deixou lá a vontade de fazer pesquisa. O bom seria que nascesse quanto mais cedo, melhor. Então, hoje, por exemplo, no estado do Amazonas, não sei se vocês todos sabem, mas existe um programa que é de incentivar a pesquisa lá na escola, né? Ainda quando a moçada está no ensino médio. A FAPEAN tem um programa chamado Pesquisa e Ciência na Escola, que é isso, vocacionar mesmo, bem cedo. Eu tive experiência de coordenar um programa, já faz bastante tempo, que era o PIBIC Júnior. Hoje a gente fala de iniciação científica para o aluno da graduação, devem ter alguns nos ouvindo. Mas existe um programa que deve ter mudado de nome, eu acho que hoje é um pouco isso da pesquisa na escola, que era assim, a gente fazer trabalhinhos de pesquisa com estudantes que estavam na nona série, antes do ensino médio. E era tão agradável de ver o brilho no olhar daquelas pessoas. Eu conheço Pibique Júnior nosso daquela época, que hoje tem doutorado. Então, eu acho que a gente mordeu, o bichinho da pesquisa mordeu aquela pessoa lá atrás, estimulou. Entendo. Mas assim, a senhora está sendo, óbvio, estimuladora, falando que qualquer um que se interesse por pesquisa pode se capacitar a realizar a pesquisa. Claro. Agora, para fazer a pesquisa efetivamente, Então, você tem que estar capacitado, não é isso? obviamente. Então, eu estava falando do nascimento da vontade. A outra coisa é você se tornar um pesquisador capaz de estar incomodado ou se sentir questionado por alguma coisa, portanto, algo estimulou, ou uma necessidade da população, ou uma vivência própria, ou dúvidas que uma rotina nos cerca, e aquilo se transformar numa pergunta científica. E você né? ter capacidade, método, preparo de conhecimento, de know-how e de metodologia própria para executar uma pesquisa, a fim de responder uma pergunta de forma fidedigna e de forma bem posta, ao ponto de servir de base para uma tomada de decisão lá na frente. Trazendo para a área clínica, médica, né? Às vezes assim, né? da ginecologia. Mudança de protocolo, é melhor esse ou aquele para abordar um paciente? A área que eu trabalho, quais são as melhores técnicas de você, quais são os melhores mecanismos de rastrear e prevenir o câncer de colo de útero, por exemplo. Então, para você se dispor a responder uma pergunta, você tem que ter preparo. Aí vem uma formação em ciência, em pesquisa, que é importante falar, né? Existe formação acadêmica, pós-graduação, aprofundar em técnicas e métodos científicos, um bom projeto bem escrito, todo um processo, respeitar as regras de ética, por exemplo, em pesquisa, e assim vai. Então, mestrado, né? Toda uma caminhada. É uma caminhada longa para você se tornar um pesquisador. Exatamente. Não é do dia para a noite que Não. você vai resolver todos os problemas do mundo, né? E a pergunta, né, doutor? Então, cada pesquisa responde a uma pergunta. Uma pesquisa ela não tem a capacidade de responder todos os problemas Sim. de uma patologia. Estou errado ou é mais ou menos assim? Não, tem que ser, porque ao nosso redor existem mil coisas que a gente quer resolver, ou a ansiedade de dar uma resposta, não é? Mas a gente precisa definir um objeto específico, por isso que o nome
dentro do protocolo de pesquisa, existe qual é o objetivo desta pesquisa. E o nome já nos traz isso, tem que ser objetivo, portanto, um ponto que se quer chegar. Uma pergunta ou um bloco de perguntas bem definidas que você vai tentar responder, vai dizer como você vai responder, que resultados você chegou. Mas tem que ter objetividade. Cada projeto de pesquisa, um objetivo. Então, doutora, acho que a senhora explicou muito bem, acho que os nossos telespectadores que estão aqui entusiasmados com a pesquisa, eles entenderam muito bem. Mas, assim, é importante ressaltar que a história da pesquisa, ela tem eventos negativos, né? Então, aqui no slide eu trouxe 2 casos, assim, bem conhecidos para quem trabalha na pesquisa. Para você que está nos assistindo, eu vou fazer um breve resumo. O caso da Alemanha nazista, eu acho que é mais fácil, é histórico. A gente sabe que os médicos nazistas, eles eram pessoas altamente inteligentes, eles não eram sádicos simplesmente, eles eram cientistas, eles tinham o conhecimento técnico, mas careciam de conhecimento ético ou até empatia com aqueles que eles estavam realizando aqueles experimentos. Os resultados a que eles chegavam eram resultados que até tinham um certo valor, mas os meios que eles usavam são condenáveis e eles foram condenados por inúmeros tribunais pelo que eles realizavam. Da mesma forma, para que não fique marcado como um exemplo nazista único, o caso de Tuskegee, ele foi um caso americano, que não aconteceu em época de guerra, onde pesquisadores queriam avaliar como era a evolução da sífilis e simplesmente não tratavam uma população negra americana. E isso também foi amplamente condenado, porque não é eticamente viável você não oferecer um tratamento sabendo que existe um tratamento para aquela doença. Então, são 2 episódios que mancharam a história da pesquisa e sempre quando a gente fala de pesquisa, aqueles que não estão envolvidos podem suscitar esses acontecimentos e levantar, será que eu vou me candidatar a participar de uma pesquisa lá na Fundação SECOM? Será que eu não vou ser usado de cobaia? Exatamente como esses casos anteriores. Isso acontece hoje no Amazonas, doutora? Tem o risco disso acontecer? Bom, a gente até trabalha que em ciência sempre existe um risco para tudo, né? Mas hoje isso é muito bem controlado, tá? Então é bom que todos saibam. Existem regras de pesquisa, principalmente quando se fala em pesquisa em seres humanos. Curiosamente, todos é bom que saibam também, existem regras e ética muito rígida para pesquisas com animais, por exemplo. Então, eu não posso pegar uma cobaia, um animalzinho de laboratório e fazer o que eu queira com ele, deixar não sei quantas horas sangrando para eu ver quanto tempo. Não, você tem que não fazer o animal sofrer. Então, existem existem regras para isso. Não é diferente, por sinal, muito mais amarradas são as regras para pesquisa em seres humanos. Tem gente que pensa que fica com medo, né, de chegar a ser, por exemplo, como um paciente, poder contribuir numa determinada pesquisa, achando que vai ser explorado. Primeiro, o indivíduo a ser pesquisado, que pode ser envolvido numa pesquisa, ele só entra numa pesquisa se ele quiser, depois que ele for muito bem esclarecido. Ele pode se negar a fazer parte daquela pesquisa e vai continuar recebendo seu tratamento, sua assistência, nada vai mudar. Então, o que é importante que saiba que existe um sistema no Brasil e no mundo inteiro, mas o Brasil tem um sistema próprio chamado Sistema CEP-CONEP. CEP quer dizer Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. É a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Todos precisam seguir as mesmas normas e resoluções. Existem processos de aprovação de um comitê de ética. Às vezes, os pesquisadores mais novos até desistem ou ficam chateados porque existe uma certa, vou chamar de burocracia para se fazer pesquisa. Tudo na vida tem. Para eu ter uma conta de luz, eu tenho uma burocracia. Para ter um carro, eu tenho uma burocracia. Para a escola, eu tenho burocracia. Para fazer pesquisa, tem que ser rígido. Então, existe um trâmite, existe uma análise que passa por um colegiado, né, de pessoas com várias visões,
com pessoas bem da área técnica ou não, usuários dos serviços de saúde, por exemplo, são ouvidos, qual a opinião deles para que essa pesquisa ela é viável ou não, para que a gente respeite o indivíduo pesquisado, respeite o pesquisador, estimule a pesquisa ao mesmo tempo, mas seja, por um lado, voltado para proteger a população e o indivíduo pesquisado que se envolveu na pesquisa e, ao mesmo tempo, proteger o pesquisador. Existe também uma proteção ao pesquisador para que ele esteja com respaldo de fazer uma determinada pesquisa. Então, essas coisas são muito bem amarradinhas. Então, deixa eu só tentar fazer um resumo para quem está nos ouvindo. Não dá para eu tentar... Eu tive uma ideia, uma pergunta. Então, amanhã eu vou começar a fazer a pesquisa. Não funciona assim. Eu tenho que escrever um projeto e, a partir daquele projeto, eu vou passar para avaliação de pares que vão julgar aspectos éticos, até aspectos de possibilidade de realização, né? E após essa avaliação pelo crivo oficial, né? Porque isso é em sistema, informatizado, como a senhora falou, em rede nacional, aí eu estou apto a realizar a pesquisa. E a participação daquele indivíduo é voluntária. Perfeito. Eu não posso... É possível estar oferecendo alguma vantagem para essa paciente? Isso acontece, por exemplo, na Fundação SECOM. Olha, se você aceitar fazer a pesquisa comigo, o seu tratamento vai ser diferente se você não aceitar fazer a pesquisa. Isso não pode. Primeiro que seria antiético, inadmissível, e isso também é cuidadosamente avaliado quando um protocolo se propõe a fazer uma pesquisa. Então, não pode ser assim. O que a gente sabe que existe a pesquisa tem, como eu disse, tudo tem risco, né? Toda pesquisa tem risco, mínima que seja. Às vezes eu nem vou interagir com indivíduo algum, eu vou só utilizar informações secundárias de um prontuário dos pacientes. Eu não posso olhar o prontuário do paciente sem autorização do paciente, mesmo que eu nem enxergue ele na minha frente. Então, existe os riscos, por isso a gente tem a certeza escrita dos pesquisadores que vão ter cuidados com o sigilo daqueles dados, enfim, o bom uso da informação, especificamente para aquela pesquisa. E existem os benefícios. O benefício é sempre indireto. É o benefício para que o conhecimento seja melhorado, para que esse paciente ou os que vão vir depois sejam beneficiados daquela melhoria do conhecimento, melhoria de um processo, melhoria de uma abordagem terapêutica que seja, né? Então, existem os benefícios mais indiretos, não se ganha vantagens por fazer parte. Muito menos financeiras, né? Muito menos financeiras. Isso não é permitido no Brasil. Então, não existe... E também não existe esse medo de, olha, já que o médico... Eu falo médico porque eu sou médico, mas a doutora pesquisadora, ela não é médica, como eu disse, é farmacêutica. Mas ninguém vai fazer uma assistência pior se o indivíduo não quiser participar da pesquisa. E é muito importante deixar isso bem claro. E como a doutora falou, o indivíduo ele pode sair da pesquisa a hora que ele quiser, sem que o tratamento seja prejudicado. Mas que seja informado o quanto é importante a participação desse indivíduo. Porque, às vezes, só os dados de idade, de nascimento, de moradia, já podem trazer informações sobre uma doença em que vão ser refletidos em medidas de saúde pública, como saneamento, um posto de saúde que tem que ser alocado naquela região, porque a gente está vendo que tem muita gente dessa doença naquela região. Então é importante a informação. A gente está no século XXI e a informação é o nosso principal valor. A informação vale muito. E isso tem que ser bem expresso à população, não é isso, doutora? Exato. Eu estou com vontade de antecipar aqui uma parte do que a gente imagina que vai conversar sobre câncer ginecológico, por exemplo, mas assim, eu tive experiência de fazer uma pesquisa que eu precisava contar com a população de mulheres para saber qual seria a eficiência de uma técnica de coleta de amostra, por exemplo. Se eu não contasse com a participação da população de mulheres, eu nunca saberia a resposta do que eu estava procurando saber. E depois eu posso conversar com vocês sobre isso, o quanto que isso pode ser tão benéfico para a população
feminina do nosso estado do Amazonas, por exemplo. Então a gente precisa, como o doutor a Bruno gente vai falou, chegar lá. contar com a contribuição. Eu já fui indivíduo de pesquisa. Já me perguntaram, você quer participar de uma pesquisa? Na época eu estava fazendo meu doutorado lá em São Paulo e eu me lembro que eu tinha que doar a minha saliva para a pesquisa de determinados vírus e tal. Falei, ok, então o meu papel foi assinar o termo, fui orientada, assinei o termo, e depois eu tive que doar a minha saliva, eu tive que ir para o banheiro, não foi muito agradável ficar cuspindo no copinho, mas aquilo não me custava nada e eu sei que a minha participação poderia estar contribuindo para fomentar, trazer dados tão importantes. Então a gente sempre faz uma nossa participação. Então a gente acabou adiantando o nosso próximo tópico, que era Comitê de Ética e Pesquisa, e eu confesso que é um autoconhecimento o CEP. Eu só leio os relatórios do CEP antes de fazer atividade física, porque não deixa de ser uma crítica ao seu trabalho e quando você é criticado, às vezes você não fica muito feliz. Então, eu já vou fazer atividade física e descarrego toda a minha raiva, e aí eu volto, me concentro e escrevo lá as orientações que o CEP, sempre com muita credibilidade, ele me dá. E isso é muito importante. importante. Eu vou pedir um tempo depois dessa sua fala, desculpa, brincadeira. Eu também sou pesquisadora e sou membro de comitê de ética. Então, eu consigo enxergar os dois lados, né? Eu sei que o doutor Bruno falou assim, de uma forma de brincadeira, mas eu também já estive do outro lado quando recebi críticas ao meu projeto que eu estava submetendo, e a gente sempre tem algo a melhorar. O papel do comitê de ética é proteger o indivíduo de pesquisa, proteger o pesquisador e estimular as pesquisas. Às vezes as pessoas olham para a tramitação, que também tem essa burocracia, como eu disse, e ficam desestimuladas, até chateadas, e não entendem que a gente está ali para promover uma pesquisa de qualidade e de credibilidade, não é? Então, acho que é uma etapa o necessária. papel do comitê de ética é esse. É uma etapa necessária, né? E então a gente chega, acho que no nosso ponto especial da nossa live, né? Então, o que está sendo feito atualmente no Amazonas e quais resultados a gente teve em pesquisas em câncer ginecológico? Tem coisa boa? Tem coisa boa acontecendo? Tem muita coisa boa. O estado do Amazonas conta com pessoas, pesquisadores, especialistas, com um know-how, com uma bagagem enorme e que se sentem também, como eu disse, muito desafiados a mudar determinadas realidades do nosso estado. E assim, entrando então nesse tema, muitos aqui que estão nos ouvindo devem saber que, infelizmente, o estado do Amazonas é campeão nacional e mundial de câncer de colo de útero, por exemplo. Então, você me fez perguntas sobre câncer ginecológico, obviamente que a gente poderia estar falando de vários outros tumores importantes, mas eu vou chamar a atenção do câncer de colo de útero, que particularmente é o que eu como pesquisadora, também pesquisando. Mas existem vários grupos de pesquisas, pessoas com muito know-how fazendo pesquisas assim. Hoje, uma coisa que incomoda muito é essa epidemiologia, muitos casos. E aí, muitas pessoas perguntam, por que aqui tem tanto câncer de colo de útero no estado do Amazonas? É uma particularidade da nossa região? O que é? O câncer é diferente aqui? E não sei se vocês sabem, é importante que saibam, que o câncer de colo de útero é provocado pela presença persistente de um vírus, que é o papilomavírus humano, o HPV, muito tempo ali naquela região do colo de útero, até começar um processo de transformação das células e elas começam a crescer e invadir os tecidos e aquilo virou um tumor. Mas até virar tumor, muita coisa acontece antes, eu falei, muito tempo. Então, esse tempo de persistência do vírus, né, do HPV, permite que a gente consiga detectar antes o problema. Então, quem é ginecologista observa uma mulher e vê que ela tem umas lesões precursoras. Então, isso aí tem muito para responder, para a gente tentar entender por que aqui tem tanto câncer. Aí a gente pode passar por problema de acesso. Nós temos uma geografia muito desafiadora no nosso estado do Amazonas, um estado enorme, e que a população está dispersa, metade se acumula aqui na cidade de Manaus, a outra metade está dispersa nesse grande território. Então tem muitas mulheres em situação de isolamento, e aí essas lesões precursoras que eu citei, elas muitas vezes
são assintomáticas. E o tempo está passando, o acesso à prevenção está sendo prejudicado. Outra, às vezes tem o acesso, mas a mulher não tem a consciência, ela não dá valor à sua saúde. Às vezes é a falta de informação, são vários os fatores que predispõem para esse problema que a gente está citando. Então, respondendo a sua pergunta, tem muitas pesquisas em câncer, em tumores ginecológicos, um braço forte em câncer de colo de útero. A senhora consegue citar alguma que trouxe algum resultado assim, relevante que mudou paradigmas aqui no nosso estado? Olha, a realidade dos números ainda é a se conquistar, né? De tentar mudar esse número, essa epidemiologia do tanto de mulheres que morrem ou adoecem por câncer de colo de útero. Então, nada que tenha mudado os números, mas potencializando isso sim, de, por exemplo, imagens. Como eu disse, o câncer de colo de útero, ele antes de provocar o câncer, ele começa a provocar umas lesões que, por uma fase em diante, é possível o médico ginecologista observar. E essa observação no exame colposcópico, por exemplo, hoje tem um potencial muito grande de desenvolver, estão sendo feitos ensaios, de tentar captar essas imagens e que vai além, digamos assim, da capacidade do olho humano de diferenciar se essa lesão de fato vai progredir. Ela tem tudo, indica, tem padrões que indicam que isso vai progredir para um câncer ou que ela vai regredir. Tem pesquisas como essa acontecendo que pode auxiliar muito na decisão do médico, do clínico. Uma particularmente que o nosso grupo de pesquisa desenvolveu, que eu tinha dado uma pinceladinha antes, era sobre rastreio, quer dizer, como chegar a essas mulheres que estão tão distantes, estão isoladas, e que para fazer o exame ginecológico precisa estar na frente de um profissional de saúde, deitado em posição ginecológica, na frente do profissional. Isso é feita a introdução do espéculo, que é um instrumento para afastar a região ali, e ter acesso ao colo de útero para fazer uma lâmina, que é o exame Papa Nicolau preventivo, que toda mulher na fase fértil precisa fazer. Às vezes, esse cenário que eu falei, ele é dificultado ou pelo acesso, ou pela vergonha, ou pela falta de instrumento, ou pela falta do profissional. E uma coisa que a gente está estudando, nosso grupo de pesquisa já teve uma experiência muito bonita, que a gente foi para o interior do estado, nós fomos para Coari, não sei se tem alguém de Coari aí nos ouvindo, e nós fomos para Coari, em mulheres da região ribeirinha, portanto a área rural, e apresentamos uma técnica que era um dispositivo de autocoleta. Então essa mulher recebeu uma escovinha, e ela ia no banheiro dela sozinha, no quarto, na casa dela, no banheiro da escola, a gente orientava, ela aceitava participar da pesquisa, e ela mesma introduzia aquela escovinha, que tem umas sardinhas bem macias, e no final ela entregava essa escovinha fechadinha. Nós levávamos para o laboratório e fizemos a retirada das células que vinha ali naquela secreção, para pesquisar quem? O vilão, né? Que eu falei para vocês, que é o HPV. Então a gente procurava a presença do HPV naquele material, podendo ser possível ver qual o tipo de HPV presente, e dependendo da história dessa mulher, e ela tendo HPV de alto risco, com maior potencial de provocar uma alteração oncológica, orientar essa mulher a fazer exame colposcópico e tudo que tem que ser feito. E nós tivemos assim, uns resultados incríveis. Uma aceitação muito grande. Aceitação muito grande, precisão dos resultados. Resumindo, isso não é uma coisa que virou uma realidade, mas potencializou outros estudos que estão sendo feitos em população maior. Nós fizemos na época com 400 mulheres, agora tem estudos sendo desenhados com volumes enormes de mulheres, para tentar trazer isso para uma realidade no SUS, por exemplo, né? De a gente migrar, dar saltos em qualidade e de acesso às mulheres para fazer triagem, por exemplo. Eu sou um fã dessa pesquisa, né? E me corrija se eu estiver errado. Eu acho que essa pesquisa extrapolou o âmbito médico do ponto de vista
de autocoleta e foi para um plano industrial também. Me parece que foi desenvolvido um kit próprio nacional, não é isso? Que ganhou o nome da cidade de Coari. Foi, né? até me Então, arrepiei de novo, é eu sei que é uma uma grande história. homenagem. Então, esses kits eram importados e a gente não tinha no Brasil, era uma dificuldade. Então, houve uma parceria com a indústria, né? Acho que a senhora Na verdade, pode não foi até... nenhuma parceria, foi assim, uma empresa brasileira que já era nacionalmente bem colocada em produzir produtos plásticos para a ginecologia, ao ver esse potencial, os resultados dessa pesquisa que nós realizamos na cidade de Coari, a empresa, estimulada com os resultados, procurou, inclusive teve uma abordagem da equipe do nosso estudo, em mostrar esses resultados. E essa empresa resolveu desenvolver, né, eles fazem parte de injeção plástica, e desenvolveram uma escova com a mesma finalidade nacional. E daí outras empresas no Brasil já começaram a fazer. Essa foi pioneira e o nome do produto passou a ser a cidade de Coari. Então o nome da nova escovinha brasileira para autocoleta chama Coari. De Coari para o mundo. De então, Coari para o mundo. Em São Paulo, né? Vai ter gente fazendo autocoleta Coari. Acho sim. que América Latina vai ter gente fazendo potencialmente sim. Autocoleta Coari. Isso é um resultado. E essa parceria que você falou, só para ressaltar, neste caso, não teve nenhum conflito de interesse, isso é importante dizer em pesquisa, né? Os pesquisadores envolvidos não tiveram nada, nenhuma parcela de lucro, nem vai ter com a produção disso. A gente só ficou lisonjeados de saber que a indústria brasileira enxergou um nicho de mercado, valorizou um projeto e potencialmente está pronta para quando isso entrar no mercado, e a tendência é que já está caminhando para isso. A iniciativa privada já começou a utilizar. E se a gente for pensar num plano macro, isso gera empregos, isso gera impostos, isso gera tributos e óbvio, isso é importante. Foi fruto de uma pesquisa que aconteceu em Coari. Despretensiosamente, né? Até. Assim, a gente tinha ideia de que quanto que era importante trazer soluções alternativas para superar as distâncias, a vergonha, os tabus de fazer o exame ginecológico e principalmente saltar de um exame que o Papa Nicolau, ele é um exame de observação de alterações nas células observadas numa lâmina por uma pessoa, um especialista. O salto eu não procuro mais o resultado numa célula, eu procuro a presença do agente causador das alterações, que é o HPV, e associada a outros parâmetros de risco, encaminhar essa pessoa com maior direcionamento para tratar. E outras, eu posso dizer, tem países que fazem teste HPV, por não ter HPV, aquela mulher, às vezes, em alguns países usam essa estratégia. Senhora, a senhora não tem HPV de alto risco, a senhora pode voltar a fazer o rastreio só daqui a 5 anos, tranquilamente. Então, isso dá um diferencial na saúde pública, né? Então, assim, a gente teve aqui um exemplo concreto de um estudo muito bem realizado, conduzido, com resultados até certo ponto inesperados e que o ganho é da sociedade. Então, a pesquisa é assim, a gente tem perguntas, a gente corre atrás de responder essas perguntas e no final todo mundo sai ganhando. Mas aí tem uma pergunta que fica com a pulga atrás da orelha, que a gente já começou, né? Mas quem é que paga por isso? Quem é que financia as pesquisas? Porque isso gera custo, não é isso, doutora? Ninguém consegue fazer pesquisa só com boa vontade. Quem é o grande financiador de pesquisas aqui no nosso estado? Bom, essa pergunta foi aqui no nosso estado. Eu vou dizer que o formato de todos os órgãos que fazem as estruturas, os governos, seja brasileiro, seja estadual, nacional ou estadual, é ter órgãos de fomento à pesquisa, tá? Então, a nível estadual, um grande órgão estatal, né, ligado ao governo do estado, que fomenta a pesquisa é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, que é a FAPEAM. Então, a FAPEAM está aqui instituída no estado um pouco mais do que 15 anos, e isso foi um divisor de águas para a gente fomentar recursos para a pesquisa. Então,
A FAPEA é um órgão que canaliza vários fundos, que inclusive vêm do próprio governo, vêm de tentar segurar esses fundos com impostos, mas fundos próprios para serem aplicados em pesquisa, criticamente e cuidadosamente selecionados, né? Pesquisas que vão fazer diferença e que têm potenciais importantes. Uma pergunta que vem assim na cabeça, acho que de quem está de fora das pesquisas, já que o governo é que patrocina, já que a FAPEAN é um órgão governamental, ele não poderia estar influenciando nesses resultados? Então, já que eu estou financiando você, pesquisadora, eu quero que você pesquise o vírus HPV, mas olha, para mim, politicamente, é melhor a senhora estar dando essa resposta aqui para a população. Isso acontece? Isso é possível? No sentido, vou chamar de malicioso, aquela coisa ruim, não. Então, vou explicar. No outro sentido, sim. Eu vou explicar. Não de indução de interesse político, ou eu só te financio se você mostrar um resultado que eu quero. Se não for o que eu quero, eu não te financio. Isso não existe. Antes a gente falava, existe muita coisa da amarração ética, e as escolhas para os financiamentos também são feitas por colegiados, e são vários os critérios de impacto social, de rigor técnico, metodológico. Vai chegar em algum lugar, vai trazer essa resposta. Tem know-how para isso, essa equipe? Então, são vários os critérios. Então, nesse sentido, não. No outro, que eu disse que sim, é óbvio que um órgão que financia a pesquisa, ele abre editais específicos. Então, ora, o recurso por decisão de sustentabilidade do Estado, especificidade daquela região, vai dizer assim, olha, no momento a gente está precisando estimular a indústria, a pesquisa naval, por exemplo, porque o nosso Estado precisa tem rios, as nossas estradas são os rios, sei lá, e às vezes nós temos uma deficiência muito grande de navegação. Então a gente precisa estimular a indústria naval, a pesquisa naval, para que a indústria naval cresça. Aí sim, eu estou falando de Mas isso de forma oficial, em editais, abertos. E é normal. Por exemplo, se a gente percebe aqui que a gente está vivendo uma epidemia de sífilis, Pronto. Os indicadores sentinelas mostram, temos muitas grávidas com sífilis. É normal que o governo financie o porquê que isso está acontecendo. Exatamente. E a partir daí o pesquisador, de forma independente, ele vai trazer a informação, seja essa uma informação que mostre que existem falhas na assistência pré-natal, por exemplo, ou que não, que mostre que o problema é mais uma mutação do vírus da bactéria da sífilis. Seria Exatamente. isso. Então, os editais eles são abertos e isso por é algo... demandas, né? Por demandas, óbvio. Ninguém vai fazer pesquisa porque jogar dinheiro fora, né? Quero fazer pesquisa por pesquisa, né? Então, é disso que eu estou falando. Quer dizer, uma indução por Acho temas que ficou prioritários. bem claro isso para os nossos ouvintes. Agora, tem um outro tópico, que esse tópico me incomoda muito, né? Que é a divulgação de resultados. Poxa, se a gente faz uma pesquisa, a gente está recebendo financiamento do governo, e quem está financiando a pesquisa são os pagadores de impostos, que somos nós, por que a gente cisma em mostrar os resultados dessa maneira, assim, com tabelas difíceis, em artigos de preferência em inglês, naquela revista com impacto A1, que o brasileiro padrão nunca vai pegar, né? E é o sistema que faz isso com a gente. Não tem como a gente estar tentando passar de uma maneira mais atual, mais popular essas informações, para que o pagador de imposto ali da ponta entenda como é importante esse apoio ao pesquisador? Nossa, essa tua pergunta aí tem todo sentido, é uma angústia que a gente sente. Por um lado, nós pesquisadores, professores, somos cobrados a buscar o que tem de melhor. Aquela revista super top, que me exige um vocabulário muito rebuscado em inglês, para que seja aprovado e eu tenha visibilidade do meu estudo para quem? Para o mundo científico propriamente dito. E isso é importante, a gente não vai deixar de fazer. Por outro lado, a gente falha, e aí tu tens toda a razão. Eu acho que o reconhecimento dos pares é importante, mas o reconhecimento da população... A gente falha em fazer comunicação científica, popularização da ciência, acho que essa é a palavra. Ainda falta. E olha que existe esforço, até porque esse nome não me veio em mente
de graça. Existe um programa da FAPEAN, inclusive chamado Popularização da Ciência, mas ainda é um esforço pequeno, modesto. Todos nós devemos trabalhar nisso. No momento que eu faço uma pesquisa dessa, dar visibilidade com a leitura adequada, com o vocabulário adequado para a população que precisa entender. Você tem toda a razão. Com certeza. E assim, para aqueles que estão aí, alunos no interior, alunos que estão em casa agora, nessa pandemia que a gente ainda não voltou às atividades, bateu aquela vontade de ser pesquisador, doutora. E, óbvio, hoje em dia a gente sabe que a vontade bate, mas a gente tem que pagar nossas contas, né? Uhum. E a remuneração do pesquisador? Dá para ficar rico? Posso rir primeiro? Na verdade, Bruno, é difícil, porque você escolhe sua profissão, por exemplo, de raiz, minha profissão sou farmacêutica bioquímica. Eu me sustento porque eu estudei farmácia bioquímica, me especializei numa área, construí meu conhecimento em mestrado, doutorado, mas o que me sustenta é o meu salário de farmacêutico, porque eu fiz um concurso público, trabalho numa instituição pública e sou servidora pública. Fazer pesquisa, normalmente você não vai ser pago especificamente para fazer pesquisa, na maioria das vezes. Mas você faz com muito gosto, você faz, primeiro por altruísmo, eu acho que por amor à causa, porque gosta, e dá a sensação, a capacidade de voltar e de dar retorno ao que você faz para a população, de dar algum feedback para a população. Acho que esse é o maior pagamento que a gente tem. Agora, existe carreira de pesquisador também. Inclusive, eu tenho uma felicidade de dizer que a Fundação SECOM, que existe há 45 anos, vamos dizer, acho que próximo disso, ou mais, no seu quadro de 5 anos para cá, conseguiu conquistar na Assembleia Legislativa do Estado cargo de pesquisador. Portanto, é uma pessoa cuja formação dá bases para isso, tem formação curricular, passa no concurso público para vaga de pesquisador, e ele vai ser pesquisador como cargo. E existe, então, isso existe em vários órgãos, o SECOM conquistou isso, tem 4 pessoas vinculadas para ser pesquisador, mas o salário é igual de um médico, igual de um farmacêutico, não vai ser mais rico ou menos rico, mas ele está ali pago para desenvolver, fomentar, contribuir no desenvolvimento da pesquisa. Então, tá aí a dica. É um emprego público, como qualquer outro, tem seus prós e contras, tem desafios e tudo leva à motivação. Você tem que estar motivado. Você Mas tem eu que vou te falar, não quem está ouvindo aí, como você disse, você que está aí, né? Não desista não, vale a pena ser pesquisador, não é? Eu acho que sim, eu acho que sim. Quando você é muito inquieto e você quer respostas a perguntas que ninguém está preocupado em responder ou que ninguém conseguiria responder, existem perguntas que quem está fora, em outro país, não pode responder. Quem tem que responder somos nós é que estamos aqui. Então, nós é que temos que responder as perguntas dos problemas que nós estamos vivendo. E a gente tem que criar gente boa, gente com cabeça voltada para isso, para enxergar fora da caixa, né? E ter aquele pulo do gato para trazer inovações locais, como a gente já citou aqui, né? E arrepiou a doutora Kátia, me arrepia também. É muito bom pesquisa. E a gente chega naquele momento da nossa conversa que a gente abre para o especialista. É a dica do especialista. Então, doutora, fique à vontade para poder conversar com o nosso telespectador, dando alguma informação, alguma dica que a senhora acha pertinente no momento. Tá, ótimo. Acho que, sem fugir do tema da ginecologia, mas a gente fez uma base aqui de conversa sobre estímulo à pesquisa, a seriedade de fazer pesquisa. Então, eu não posso deixar de fazer uma fala de estímulo para que quem é já profissional ou está em formação profissional, que sinta-se estimulado. Às vezes a gente pensa, como a gente falou bem no comecinho, com a foto aqui do Einstein, parece que cientista maluco, não é para mim. Não pense assim, a gente está lá, existem vários órgãos, não é só na Fundação SECOM, mas vou falar em nome da Fundação SECOM, que tem todo um arcabouço, uma infraestrutura para acolher a pessoa que queira desenvolver pesquisa, em pesquisas, obviamente, voltadas, no nosso caso, para a oncologia.
E existem os programas de incentivo à pesquisa, por exemplo, a iniciação científica. Eu acho que é um dos programas mais bem-sucedidos no Brasil inteiro de fomento à pesquisa, que é a iniciação. É justamente você jogar uma semente de pesquisa na fase que a pessoa está em construção. A Fundação Secom tem um programa de iniciação científica fomentado com bolsas da FAPEAM, e assim tem na UEA, assim tem na UFAM e várias outras instituições de pesquisa, isso é muito importante. E o desafio das pesquisas em ginecologia, o Dr. Bruno é um que está conduzindo pesquisas importantes na área, e a ginecologia é uma área enorme, desafiadora, e a Fundação Secom tem profissionais muito especializados, com capacidade de associar-se para fazer pesquisas na área. Tem pessoas da UEA também importantes nessa área, que estimulam pesquisas para entender lá a dinâmica da gênese do tumor, né? Eu sei que tem estudos sendo realizados, assim, concluindo como doutorado, de pessoas que são daqui da UEA. Outra coisa, pesquisa. A gente não faz sozinho, a gente busca parceria. E às vezes a gente pensa, sabe, doutor Bruno, que a gente está aqui no Amazonas, pobres, coitados, não valorizados, incapazes. Não é nada disso, nós somos muito capazes. E as pessoas nos outros estados, eu tenho essa experiência própria, e elas enxergam com muito bons olhos e estendem as mãos e abrem as portas para fazer parceria junto com a gente. Então a gente tem histórias de sucesso muito legais com pesquisadores da USP de São Paulo, do AC Camargo, do Hospital de Câncer de Barretos, das clínicas, do ICESP. São super órgãos, pessoas potencialmente lá na frente, com grandes publicações e muito know-how, que tem o prazer de fazer pesquisa com a gente, não só nosso interesse, é mútuo. A palavra parceria é essa, é interessante para os dois lados. Então a gente não tem que se sentir pequeno, e ginecologia tem muita gente boa aberta para fazer pesquisa junto com a gente. Então é isso, acho que a gente se enxergar grande quando a gente pensa que não tem essa capacidade. E agradeço demais essa conversa, porque eu só me animo, eu sou tagarela nessas horas, falar de pesquisa brilha meus olhos. Doutora, muito obrigado por essa conversa nessa tarde. Eu quero agradecer especialmente à doutora Kátia, ao Levi, que sempre está aqui nos acompanhando, e principalmente a você, que fica toda quinta-feira à tarde, às 2 horas, aqui horário local, nos acompanhando no tópico câncer ginecológico. Eu quero deixar para você o convite para a semana que vem. Semana que vem nós estaremos falando sobre os direitos da paciente com câncer. É muito comum a paciente com câncer necessitar de alguns auxílios, só que isso não é um favor, isso é um direito. Ela tem direito a resgate de FGTS, às vezes a transporte, ela tem direito a descontos de imposto de renda, descontos de impostos em adquirir um automóvel, alguns impostos como o IPTU também são relativos a impostos, você tem descontos. Então, são vários, inúmeros, e fogem ao nosso conhecimento e às vezes passa desapercebido no momento em que a gente está com uma doença tão difícil, tão ruim. Então, semana que vem eu trago vocês, faço o convite para a gente estar reunido junto com um especialista na área para estar falando sobre direitos em pacientes com câncer ginecológico. Muito obrigado e até semana que vem.